Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. E é sempre muito bom estar com vocês. Hoje eu vou contar com a presença mais do que especial do Gustavo Ares, que acabou nessa nossa jornada e nesse universo de doenças raras se tornando um grande amigo. E hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele, tanto como cuidador de alguém que teve um diagnóstico de uma doença rara, e assim como alguém que hoje está à frente, que busca auxiliar pessoas com doenças raras nesse caminho. Então, Gustavo, quero muito te agradecer pela sua presença, agradecer por você aceitar o nosso convite de vir expor um pouquinho da sua vida. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho quem é o Gustavo e por que o Gustavo entrou nesse mundo dos raros. Minha amiga, primeiramente agradecer o convite, né? É sempre importante a gente estar compartilhando as experiências, né? E o Gustavo é uma pessoa comum, é advogado, né, pai, avô, só que nós tivemos um caso de doença rara na família, que foi meu pai, né? Meu pai foi acometido pela ELA, né, esclerose lateral amiotrófica. Confesso que até então não tinha nenhum conhecimento, inclusive, sobre questões de doenças raras, né? É quando eu acho que a gente sente na pele, que a gente vivencia, que a gente vai entender o universo. E aí foi quando a gente se deparou, foi aquele susto tremendo completamente, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, meu pai mexia com política, né? Sempre foi político e tudo, e no momento que eu falo que era o momento mais especial da vida do meu pai, que era quando ele se dedicou a vida toda a cuidar das pessoas, a se dedicar, né? Às vezes a família era prejudicada por conta disso, né? Porque meu pai, às vezes a pessoa acha que a vida de político é um glamour, mas não existe isso. Ele se abdica da família, abdica de um monte de situações. E quando meu pai encerra mesmo a questão política, que vai se dedicar, né, à vida pessoal, ao cuidado dele, ao cuidado com a família, viver, né? Eu falo mesmo viver. Nós fomos surpreendidos com a questão da ELA, né? No início, minha amiga, foi um susto, né? Foi um susto porque a gente não conhecia nada, não sabia que universo era esse, né? E veio aquele impacto, né? Até falo hoje que uma das coisas, até pro dia a dia nosso, né? Qualquer questão nossa, a gente pega o celular e tô com uma dor de cabeça com esse sintoma, não sei o que, vou pro Google e vou pesquisar sobre isso. Todo mundo hoje, por conta da internet, a facilidade, se diz um pouco de médico para se diagnosticar. Quando meu pai foi fechado o diagnóstico da ELA, foi um susto, porque a gente entrou nas redes sociais, no Google, fomos pesquisar, aí já vivemos um luto que não existia, né? Que depois, com o tempo, e o meu pai nos ensinou isso, que desde o início foi uma pessoa guerreira, sabia das dificuldades da doença, mas enfrentou com muita fé, né? Com muita esperança, e dentro das suas limitações que cada dia ia acontecendo, soube viver aquele momento, né, e não perder a esperança. Então, assim, acabou que mudou toda a nossa vida, né, minha amiga? Quando você tem um familiar ou algum próximo diagnosticado e que o tipo de doença acarreta uma degeneração como é a ELA, sobre a questão muscular, respiratória e tudo, a gente repensa toda a vida, né? Hoje eu falo que a questão que nós vivemos com meu pai fez tanto eu como toda a família repensar, né? Antigamente a gente sempre vivia reclamando de tudo, né? A gente, é o hábito do ser humano, né?
reclama até, tô sem dinheiro, tô sem aquilo, ou coisas supérfluas, né? E hoje a gente repensa toda a vida, né? Nós temos o exemplo que foi meu pai, que lutou com a doença por 7 anos, né? E ele foi até hoje uma fonte de inspiração para todos nós, o quanto ele era determinado, o quanto ele mantinha sua fé. E mesmo, minha amiga, e aí foi quando a gente abraçou essa luta, né? Porque meu pai, mesmo com toda a doença, toda a questão, ele tentou dentro do meio político, dentro das relações dele, fazer lutas de conscientização, né, e lutas de políticas públicas, né? Assim, após o seu falecimento, tudo, a família, decidimos criar um instituto em homenagem a ele, o Instituto Odilon Aires, no qual eu sempre falo, a gente criou não com o intuito de ter a varinha de condão e falando, vamos resolver o problema. Mas não, é justamente uma troca de experiências e principalmente a união para a gente buscar políticas públicas, né? Então, foi nisso aí que a gente acabou, né, nos esbarrando, virando grandes amigos. Eu tenho uma admiração tremenda pelo seu trabalho, né? Você é a nossa fonte de inspiração, né? Pela sua garra, pela sua determinação, né? E é o que eu sempre falo. Eu, minha irmã, minha mãe, a gente tem um olhar ali do familiar cuidador, né? Mas o paciente é uma outra visão, uma outra forma, né, de se atuar, né? Ali em casa, meu pai, ele era aposentado no Ministério da Fazenda, ele era concursado no Ministério, auditor, tinha um bom plano de saúde, mas mesmo assim tivemos várias dificuldades com o plano de saúde, minha amiga. Tivemos que entrar na justiça, enfim, o dia a dia que, infelizmente, vários pacientes têm, né? E a gente precisa mudar essa política pública, tanto dos planos e principalmente do SUS, né? E ali a gente tinha o home care, tinha todo aquele aparato, mas você tem que ter o apoio da família e a família em cima, né? Tivemos o apoio de bons profissionais e má profissionais, como qualquer profissão, qualquer coisa na vida, você tem os bons e os maus, né? E sempre tinha aquele cuidado da minha irmã, sempre, e da minha mãe, né? Eu, na medida do possível, na correria, mas sempre ali com ele, né? Tem até um fato engraçado, minha amiga, que é o seguinte, quem me conhece sabe, eu sou meio voado e meio, quer dizer. Minha esposa você conhece a Tati, psicóloga. Depois de velho, que eu fui descobrir que eu tenho TDAH, né? Então aí hoje explica várias coisas na minha vida, né? E graças a Deus, né, eu tô cuidando e tudo, e melhorou muito, né? E era engraçado que a gente fazia escalas, né? Plantões para ficar com meu pai. Aí meu pai sempre falava assim, não, põe o Gustavo para outras funções, né? Menos dormir. Aí eu falei, pô, me tirando, o que foi? Aí ele falou, primeiro que eu não dou conta do ronco dele, eu não consigo. Não consigo dormir porque ele ronca demais. E segundo, que o Gustavo, e chegou uma fase que meu pai, ele estava ainda com poucos movimentos, mas tinha um pouco movimento na mão. Ele, né, dentro da cama, quando ele queria, por exemplo, ir ao banheiro, alguma coisa, ele tocava o sininho, né? Ou então tinha um equipamento, né, que ele foi perdendo também a força nas mãos, mas a gente adaptou todo um sistema para que ele pudesse nos chamar, e às vezes era para virar de lado, porque chegou um momento, infelizmente, da doença que
o paciente, até o virar do lado, a gente precisa fazer com o paciente da ela, porque ele perde a força, né? E aí ele ficava zangado, porque até acordava para fazer, mas fazia tudo atrapalhado. Por exemplo, se ele queria que virasse para a direita, eu virava para a esquerda, aí ele zangava, né? Aí a gente foi adaptando, mas assim, era bem bacana. E assim, minha amiga, é uma situação que o principal ponto, sabe, eu coloco que isso foi ah, a própria... Que aí meu pai teve também um acompanhamento no home care de psicólogos, né? E o principal ponto que a psicóloga colocou é que a gente acaba envolvendo tanto e acaba deixando de cuidar de você. E esse é o principal ponto, né? E chegou um ponto que, principalmente, minha mãe, que estava no dia a dia, que a psicóloga mesmo falou, olha, vocês têm que cuidar de vocês. Não é ser egoísta, não é ser nada, mas vocês precisam estar bem para cuidar do paciente. Então, às vezes, a gente até se culpava, né? Às vezes, até uma coisa simples. Minha mãe ia ao salão, né? Minha mãe ia ao salão, mas ela se culpava. Nossa, eu tô aqui no salão, poxa, o Odilon tá lá, será como é que ele precisa, como é que é, como que... E aí foi quando tem que ter esse todo o trabalho, né? Uma das coisas que foi passado pra gente, e a gente aprendeu isso, meu amigo, é que a gente também não se culpar, né? Não se culpar sobre a situação, nos cuidar, né? Até porque, e aí a gente começou a perceber que, lógico, dando toda a atenção, toda a assistência que o meu pai precisava, mas a gente não mexendo muito na nossa rotina, ele se sentia até melhor, né? Porque demonstrava muito que chegou um momento que pelo menos foi isso, e o meu pai mesmo falou que ele se sentia incomodado porque ficava parecendo que ele estava sendo incômodo ali para nós, né? Ele se sentia mal. Então, assim, foi toda uma questão que eu falo que mudou completamente a nossa vida, sabe? Que às vezes até eu, por conta do trabalho, da correria, eu ficava zangado, aborrecido. Poxa, aí às vezes chegava lá em casa e via meu pai naquela situação, mas poxa, naquela situação, mas mesmo assim, sorrindo, animado, querendo conversar, né? E chegou ao ponto de estar conversando pelo computador, né? Pela questão da íris. E assim, sempre participativo. Então, assim, foi uma lição de vida, lógico, ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso para sua vida, para o seu familiar, para você, enfim. Mas eu falo que tudo tem um porquê, um pra quê, né? Então eu falo que o que nós vivemos com meu pai foi uma lição de vida para toda a família. E o que a gente espera agora é poder transmitir isso, né? Para aquelas famílias que, principalmente aqueles que são diagnosticados, saber que há esperança, a vida continua dentro das suas limitações, dentro, né, lógico, do que a doença te proporciona, mas que a vida você consegue viver, né? E a família também, sabe? O cuidador, ele tem que ter esse olhar, lógico, de todo o cuidado, de todo o carinho, mas também se voltar para você, né? Voltar àquela situação para ele mudar, né? Mudar como pessoa, ter outra visão. E o principal, né? Não se, como é que eu posso dizer, se anular na vida, né? Eu acho que as coisas continuam, é triste, é tudo, mas eu acho que, e aí
nas conversas que a gente já teve, o próprio paciente, o próprio, né, a pessoa, ele não quer ser um incômodo ali para quem tá do lado, né? Então é isso que a gente tem que dar. E aí e foi uma das coisas que a gente fez, minha amiga, que a gente sabia, né? A doença degenerativa, felizmente a ciência ainda não avançou para uma cura ou pelo menos estagnar a doença. Então a gente aproveitou cada dia como meu pai fosse o último dia, deixou ele fazer as vontades dele, né? Foi bem bacana, a gente teve um trabalho bacana com o apoio dos médicos. Para você ter ideia, teve um final do ano, eu faço aniversário dia 31 de dezembro, quando eu sou agraciado com essa data. Teve um final de ano, um Réveillon, que a gente estava, do meu aniversário, a família reunida, tudo tal, e meu pai, e a gente, final de ano, todo mundo bebe, comemorando ali com ele e tal, e eu achei engraçado que ele pediu, né, ele tava com a GTT, né, aí chegou a hora de, né, fazer a alimentação, tal, aí ele falou, não, eu quero uma dosinha de uísque. A gente colocou, aí a gente, pô, não vamos fazer isso, tal. Ficamos tão preocupados. Não, bota um pouquinho pra mim, tal, pela GTT. Aí o médico falou na hora, que a gente lembrou que o médico falou, ele falou, olha, deixa ele viver, faça as vontades dele e tudo. Lógico, não pode ter exagero, né? Mas foi bem bacana, ficou um momento marcado que a família toda assustou, né? E aí ele pediu essa dosezinha de uísque lá pra mostrar assim, ó, tô aqui. É uma forma dele também tá participando ali com a gente, né? Uma experiência que mexeu demais com a família, né? E hoje a gente está, né, nessa luta tentando, cada dia que passa, através de você, os seus ensinamentos, a gente ampliar, né? Eu acho que hoje, eu sempre falo que a divulgação, a conscientização, o esclarecimento é a melhor arma que nós temos, né? Porque quando meu pai teve o diagnóstico, a gente, Maria, todo mundo ficou louco. Louco, louco, louco. Então a gente quer passar justamente isso para as famílias, passar para a população e deixar claro, né, minha amiga, o que a gente sempre fala, todo mundo pode ocasionar uma doença rara. O que quer dizer que você tem que nascer com ela, não quer dizer que tenha que ter um caso de família, nem nada. O nosso caso mesmo foi esse, né? Nunca teve, né? Fizemos até aquele exame que acho que é do DNA, né? Que faz toda a casa genética, tudo. Não foi identificado nenhum caso, né? Então, assim, o primeiro e o único da família foi o meu pai. E no momento mais que eu falo agora, no momento que ele está curtindo, né, a família. Então, assim, ninguém tá livre disso, né? Eu lembro que da ela, quando eu comecei a pesquisar, eu lembro, não, isso aqui é aquela campanha do balde de gelo. Que na época foi uma modinha na internet, os artistas, os jogadores fazendo, mas todo mundo fazia, mas não sabia na verdade o que era, em si significava, o que significava. Aí eu lembro que na época, acho que até eu com meus amigos, aquela modinha de internet, fizemos, né? Aí eu falei, caramba, olha a ironia do destino, eu fiz por uns amigos ali, modinha de internet, de uma conscientização que muitos, infelizmente, como eu, na época que fizemos, nem sabia porque estávamos fazendo aquilo. E depois Deus me mostra, ó, é a questão da ela, né? Então, assim, é isso que a gente quer colocar, né? Colocar essa divulgação o máximo possível
Então esse trabalho que você está fazendo aqui, abrindo para as famílias, para os pacientes, né, contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua vivência, das suas experiências, é muito importante, sabe, minha Niri? Você está de parabéns, está de parabéns. E eu falo assim, ninguém é escolhido para estar aqui à toa, né? Eu falo, mas o que tem a ver ela com a esclerose múltipla? Caso a esclerose múltipla do seu pai é ela. As pessoas ainda confundem muito a esclerose múltipla com ela, e de uma forma bem chula, vamos colocar assim, a gente vai falar um pouquinho dessa diferença. Porque a esclerose múltipla, ela afeta o quê? O sistema neurológico, afeta o nervo óptico e a medula espinhal. Hoje, graças a Deus, a gente já tem tratamento que consegue retardar a doença, que consegue garantir uma qualidade de vida a longo prazo para esses pacientes que recebem diagnósticos. E a ela já é muscular, né? É uma doença bem mais agressiva, mas que a gente ainda está aí nessa briga por um tratamento adequado, por uma medicação adequada. Muitos anos atrás, receber o diagnóstico dessas patologias era como receber uma sentença de morte. Exatamente. Hoje, as coisas já têm melhorado bastante, a gente acredita que vai melhorar ainda mais, né? Mas você tocou num ponto muito importante da questão da família adoecer junto com o paciente. Porque eu escutei essa frase e eu repito ela igual um papagaio de pirata, né? A doença, ela é dividida entre dois. Os sintomas são meus. Eu entendo aquilo que eu sinto, aquilo que eu passo no meu dia a dia, as minhas lutas internas. Mas a doença, ela é da família. A família adoece junto, a família acaba se neutralizando para cuidar do paciente. E aí, falando do lado do paciente, a gente escuta muito o paciente falar assim, minha família não me entende, minha família me sufoca, minha família não me deixa viver. Mas exatamente porque entra esse outro lado, a família se anula para viver em torno daquela pessoa, porque aquela pessoa está doente, então ela precisa de atenção o tempo todo. E na verdade, às vezes a gente só precisa de espaço para viver a nossa dor, né? Quando a minha mãe faleceu, eu fui receber o diagnóstico 20 dias depois do falecimento dela. E minha mãe era minha base por tudo. E aí entrou a minha irmã. E a minha irmã, tadinha, mais nova que eu, naquele desespero, querendo... Naquela coisa. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cuidar? E o que vai ser? E eu tive que chegar e falar, para. Vive a sua vida, porque o dia que eu precisar, eu vou te pedir ajuda. E isso acontece hoje. Patrícia, eu preciso fazer medicação. Olha, hoje eu não tô bem, eu não tô legal, não tô dando conta de cuidar da casa. Você me ajuda? E ela me ajuda, e a gente aprendeu a respeitar isso. Sem eu ter que ficar cobrando dela, eu tô sozinha, ninguém cuida de mim. Cadê a Patrícia agora que eu preciso dela? Mas a Patrícia tem marido, tem filha, tem uma vida, tem todo um contexto que ela não pode estar 24 horas ali pra mim. E eu hoje consigo entender isso. Não que antigamente eu não entendesse, mas quando você tá no auge da doença, quando a doença ainda não tá controlada e você tá muito sensível, parece que o mundo te abandonou. Você cria... Eu lembro que no início do diagnóstico do meu pai, cria-se uma revolta do paciente, uma revolta da família, e uma revolta que não adianta você ter. Você vai ter que enfrentar o problema. A doença não vai deixar de existir, né? E a gente só aprendeu, sabe, Ana? E aí eu falo do lado da família, né? A gente faz isso porque ama, né? Ama, né? E aí bate aquele desespero primeiro, poxa, eu vou perder o meu ente. E algumas vezes parece que há uma cobrança, eu falo porque eu no início eu me cobrava muito. Poxa, agora eu tenho que compensar às vezes eu não dei atenção pro meu pai. Aí você fica naquele negócio, peraí, eu vou... Mas não existe essa compensação, né? Não existe isso, né? As coisas... É difícil, você sabe melhor do que eu e tudo, mas é tentar deixar fluir, né? Tentar fluir. E a família, não tem como, a gente aprendeu quando a gente se anulou e quando a família, poxa, com meu pai doente, com aquela situação, a família estava começando a ter crises, né? Problemas internos, porque a família é pequena, é meu pai, é minha mãe, minha irmã e eu. E aí a gente começou a ter crises familiares. E aí foi quando
a doutora Marcela, que acompanhava tudo, falou assim, não, peraí, vocês também têm que se cuidar, que adoece, né? Igual você falou, a doença, o sintoma, ele é seu, só que a família, sei lá, é uma coisa, é difícil de explicar, minha amiga, mas é uma coisa que precisa ter muita sabedoria e muita fé, muita esperança, sabe? Para não poder entrar nessa questão. Gustavo, a gente já tá caminhando aqui pro finalzinho dessa nossa gravação. Já, aí o papo vai fluindo, né? Gostoso. Às vezes, antigamente eu não gostava de falar sobre a patologia. E é muito engraçado porque 3 meses depois do diagnóstico eu virei presidente de associação. Então, como não falar? Como não falar disso sem todo aquele peso, sem toda aquela dor? E aí, nesses 7 anos, caminhando pro 8º ano... Maravilha, a gente vai aprendendo até mesmo a falar disso, né? E eu falo assim, que eu vejo em você, na sua irmã, na sua mãe, um exemplo mesmo de família. Acho que na hora que precisa, tá todo mundo ali cuidando. E você tocou em pontos muito importantes. Eu preciso cuidar do outro, mas se eu não cuidar de mim, eu não posso doar pra você aquilo que eu não tenho. Eu não posso te dar força se eu tô fraca. Eu não posso te dar esperança se eu perdi a minha. Exatamente. Então, antes de cuidar de você, eu tenho que cuidar de mim. Isso é importante e serviu... Isso é pra vida. Até no casamento, né? Se tiver em crise, se você não se cuidar de você, você não consegue cuidar do seu esposo, da sua esposa, da sua família. Eu aprendi isso no dia a dia. Primeiro eu tenho que estar bem comigo, né? Tem que estar bem comigo, enfim, todos os aspectos, para eu poder me doar para outra pessoa, né? E isso não é um sinônimo de ser egoísta. Na verdade, é para você poder oferecer o melhor, né? Não adiantava a gente tá chateado, enfim, cheio de problema, com a cabeça a mil, com 1001 situações, depressivo, mal, e querer cuidar do meu pai. Eu ia transmitir isso pro meu pai. Até a paciência, né? A gente via isso, que chegou um ponto que até a paciência nossa tinha diminuído. E aí, às vezes, você fazia algo assim, nossa, a culpa depois era muito maior. Nossa, por que eu falei isso? Por que eu não tive mais atenção? Porque, poxa, deixei passar a hora alguns minutos da medicação. E aí você começa a se cobrar, começa a fazer um monte de situações, mas, poxa, eu deixei às vezes passar a medicação, mas porque, poxa, eu tava pensando em outra coisa, tava com isso, sabe, não tô bem e tal. Então, assim, é muito importante, sabe, minha amiga, e você tá de parabéns, você é a nossa referência, sabe? Obrigada. Eu falo que eu falo que a gente encampou essa questão, porque, poxa, meu pai, a doença ainda não tinha evoluído muito. Meu pai promoveu, pediu, corri atrás, promovemos uma caminhada de conscientização da ela. E assim, o que eu mais via meu pai, né, era interessante, eu tô tentando resgatar, porque era do celular dele. A gente fazia e perdia o acesso. Ele ficava ali acamado, mas era o dia todo assistindo TV Senado e TV Câmara. Aí procurava as pautas, né, das doenças raras. Aí eu lembro que ele pediu para que eu enviasse um e-mail para o gabinete do Omário sobre uma situação. Um outro deputado, que eu esqueci o nome, sobre um posicionamento que meu pai falou, manda para ele, eu como paciente, ele tá falando errado isso, é assim. Então, assim, foi essa ideia que nós queremos, sabe? Unir forças, né? Que nessa hora não existe a diferenciação de diagnóstico, né? Não existe a diferenciação da esclerose múltipla, da ela ou outro diagnóstico. Doença rara é doença rara. Isso. E precisa, né, ter um olhar, né, do Estado, um olhar principalmente da população, porque eu vejo muito isso. Como atinge uma pequena parcela da população, aí a população
não abraça muito a causa. Então, a gente precisa justamente colocar isso para a população. Hoje você não está, mas amanhã pode ser um parente seu. Pode ser você. Pode ser você. Eu falo muito isso. Minha amiga, eu falo que eu sou uma pessoa que não me cuido e é errado. Mas após essa questão do meu pai, eu toda hora fazendo exames de precaução, me acompanhando justamente para que possa estar acompanhando, que a gente vai deixando de lado e só quando a bomba estoura que a gente vai correr atrás do prejuízo, né? Já aqui no finalzinho da nossa fala de hoje, quero te agradecer mais uma vez por tudo. A gente tem feito uma parceria muito bacana e eu sou muito grata por isso. Também. E aí, pessoal, já convido vocês a seguirem as páginas da Apemigos, mas também sigam as páginas do Instituto João Aires, as páginas do Gustavo Aires. A gente vai estar cada vez mais próximos e fazendo trabalhos voltados realmente para a conscientização, para trazer essa elucidação das dúvidas sobre o que é uma doença rara e como é viver com essa doença. Então, aguardo vocês no próximo episódio, hein?